Há um terceiro conceito que é desenvolvido no mundo da naturologia clínica para a interpretação das dificuldades com as doenças, intitulado acidose versus alcalinidade. E esse conceito ele está muito bem enunciado numa obra de autoria do Dr. Duval Stockler de Lima, da editora Casa Publicadora Brasileira, a obra já inclusive fora de circulação há alguns anos, mas é extraordinário o seu texto. O título é Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza. Notadamente na página 18, lemos o seguinte: o Dr. Tom Douglas Spies, numa reunião anual da American Medical Association, disse o seguinte: se tão somente conhecêssemos o bastante, todas as doenças poderiam ser evitadas e curadas pela nutrição apropriada. Se pudermos ajudar os tecidos a repararem-se a si mesmos, corrigindo suas próprias deficiências nutricionais, poderemos fazer a velhice esperar. Outro médico americano, o Dr. George Creeley, diretor da Creeley Clinic, disse: não há morte natural. Todas as mortes das assim chamadas causas naturais são meramente o ponto final de uma progressiva saturação ácida. E para citar apenas mais uma autoridade médica, transcrevemos as palavras do famoso cirurgião inglês Sir William Arbuthnot Lane, que disse: existe apenas uma doença, drenagem deficiente. E depois, falando numa recepção feita pelo corpo médico do John Hopkins Hospital and Medical College, disse, referindo-se ao câncer: ele é causado por venenos criados em nosso corpo através do alimento que comemos. O que devemos então fazer se queremos evitar o câncer? É comer pão de trigo integral, frutas e hortaliças cruas. Primeiro, para que sejamos melhor nutridos, e segundo, para que melhor possamos eliminar os dejetos. Temos estado a estudar os germes quando deveríamos ter estado a estudar dieta e drenagem. O mundo tem estado na pista errada. A resposta tem estado conosco o tempo todo. Drene o corpo de seus venenos, alimente-o apropriadamente e o milagre estará feito. Ninguém precisa ter câncer, contanto que se dê ao trabalho de evitá-lo. Nesta citação, o Dr. Duval Stockler de Lima faz questão de pontuar três valores essenciais no entendimento de como a medicina natural raciocina a cura do diabetes e de qualquer outra doença. Em primeiro plano, a progressiva saturação ácida. O corpo humano, ele naturalmente produz em sua infraestrutura orgânica comum, diária e sistêmica, 5 qualidades de ácidos naturalmente: o ácido sulfúrico, ácidos orgânicos, que são resultantes da oxidação parcial de carboidratos, gorduras, proteínas e ácidos nucleicos, o ácido fosfórico, o ácido clorídrico e o ácido carbônico. Esses 5 ácidos reunidos, juntos, no metabolismo corporal, diluídos em toda a infraestrutura das substâncias intercelulares ou extracelulares, constitui num caldo ácido que todos nós carregamos. Como é que o corpo se livra disto? Ele se livra disto através da urina, através do suor, através das fezes e através da respiração. Basicamente, dos 4 imuntórios que mencionamos no bloco anterior. Este equilíbrio precisa ser consolidado, porque sem ele não haverá homeostasia. E a homeostasia é a vida, é a base da sobrevivência orgânica. Muito bem. Quando nós analisamos o texto do Dr. Duval Stockler de Lima, ele diz que um grande pesquisador da área e membro da Associação Norte-Americana de Medicina afirma que todas as doenças poderiam ser evitadas e curadas pela nutrição apropriada. Ora, como é que esse milagre vai acontecer? Ele diz que você tem que fazer uma perfeita nutrição. Essa perfeita nutrição não consiste apenas de alimentos que eu coloco para dentro, mas aí vem o segundo ponto. Depende da drenagem que tem que ser eficiente. E no texto, o Dr. Sir William Arbuthnot Lane diz que a drenagem deficiente é a única doença. Ora, o pâncreas, que está obviamente afetado com o fenômeno dito diabetes, não consegue renovar as suas células de maneira satisfatória, de maneira correta, salvo nos casos de
de congenia incapacitante, ou seja, o sujeito já nasceu com distúrbio, salvo nessa situação. Qualquer outra em que o sujeito adquire diabetes, ele adquiriu porque o pâncreas perdeu a capacidade de regenerar os seus tecidos e de trocar as suas estruturas por estruturas novas. Da mesma maneira que acontece quando nós cortamos a unha, então eliminamos unha velha e vai nascer unha nova. Essa falta dessa drenagem permanente do tecido faz com que o pâncreas perca sua capacidade natural e, em decorrência, vem então os problemas associados ao que já vimos, o que significa o diabetes. Diz no final do texto, o mesmo professor e doutor William Arbuthnot Lane, numa reunião no hospital e escola médica John Hopkins, famosíssima nos Estados Unidos, dizendo: o mundo tem estado na pista errada. A resposta tem estado conosco o tempo todo. Drene o corpo de seus venenos, alimente-o apropriadamente e a homeostasia fará o milagre. Esse terceiro conceito é importantíssimo, está aqui estabelecido nessa nossa logística de apontamentos, para que eu possa então encaminhar a lógica do tratamento naturista a partir de 4 fundamentos. Esse foi o terceiro, ligado à acidose versus alcalinidade. Nós precisamos reduzir a acidez do corpo. Vai reduzir por onde? Utilizando e ativando os emunctórios. Bom, vamos para o quarto aspecto para entender onde é que está a genialidade dessa lógica e desse raciocínio que possibilita entender como é possível minimizar o impacto do diabetes e talvez até curá-lo, dependendo da evolução e do grau de afetação que a pessoa tenha, portando essa anormalidade.